Vamos prosseguir com a nossa aula de Química Orgânica, vendo agora a função cetona. As cetonas apresentam esse grupamento funcional. Carbonila, que é o C-O, entre carbonos. Então, obrigatoriamente, aldeídos, obrigatoriamente primários. Esse carbono tem que ser primário, porque não tem este carbono, tem o hidrogênio aqui. Então a cadeia só cresce para um lado. Olha, a cadeia só cresce para um lado. Cetonas, sempre carbono secundário. E a cadeia pode crescer tanto para um lado quanto para o outro. Elas não precisam ter a mesma quantidade de carbono de um lado nem do outro. Sabe que nome que eu dou a isso? Quando a quantidade, a cadeia de um lado é igual à da outra, depois desse carbono? Perceberam? Ó? Eu estou destacando aqui. Ó. Vamos pensar nisso aqui, nesse plano. De um lado e do outro. Quando essas cadeias forem idênticas, a nossa cetona é chamada de simétrica. É a mesma coisa que nós vimos já para éter. Cetonas simétricas quando as duas cadeias que estiverem ligadas ao carbono da carbonila forem semelhantes. Se forem diferentes, assimétricas. É só uma classificaçãozinha que de repente pode aparecer para vocês na prova. A gente nunca sabe o que sai de fralda de criança e cabeça da banca, né? Daí, meus jovens, acompanhe aqui. Cetona. A cetona, ela já é diferente. Ela é assim, ó. R1, R2. R1 e R2 são o quê? Radicais. Obrigatoriamente cadeias carbônicas. Então, as cetonas são caracterizadas pela presença do grupo carbonila, que é esse aqui, C-O, ligado a dois átomos de carbono de cadeias hidrocarbônicas ou anéis aromáticos. Beleza? Então vejam que esta cetona, ó, carbonila, eu vou separar aqui, carbonila, tem que ter um carbono pelo menos de um lado e pelo menos um carbono do outro. Logo, você há de concordar comigo que a menor cadeia possível tem que ter 3 carbonos. Para aldeído, a menor cadeia podia ter um carbono só. Para cetona, eles falam o primeiro composto da série tem que ter 3 carbonos. Então não existe cetona com menos que 3 carbonos. Já é outro bizu para você ficar ligadaço aí. Tá legal? Daí, meu gente, esse carbono aqui, ó, obrigatoriamente ele é secundário. Tá certo? Como é que a gente faz o nome de uma cetona? É que nem o fanho. Quer ver uma cetona? Vai na ona. Quer ver uma ceona? Vai na ona. Cetona. Lembra do aldeído? Começava, né? Com aldeído, o sufixo é al. Aqui, o sufixo é ona. Daí, basta seguir as regras. Quantos carbonos nós temos aqui? 3. Prop. Tipo de ligação entre os carbonos, que seria só esta e essa aqui que a gente analisa. An. Sufixo. Ona. Propanona. É o nome dessa criança. E eu já vou fazer o seguinte. Ela tem apelido? Tem. Acetona. Acetona. Gente, não confunda. Acetona, começando com A, acetona, é a propanona, especificamente o nome da propanona, o apelido da propanona. Mas cetonas é um grupo de compostos. É um grupo. Daí, você não vai achar que todo mundo é acetona. Não. Acetona é um composto só da série, que é o que tem 3 carbonos. Podemos ter um outro apelido para cetonas, certo? Para acetona e para as cetonas. E nós vamos ver isso
pouquinho mais adiante, eu vou trabalhar com mais cetonas. E aqui nós vamos ter algumas coisas para tomar cuidado. Então, vejamos. Presta atenção na lousa. Eu posso ter uma cetona com 4 carbonos. Opa! Com 4 carbonos. Eu posso. Posso ter uma cetona com 5 carbonos. Posso também. Eu posso ter uma acetona com cadeia carbônica. Posso ter isso aqui? Deixa eu apagar aqui que ficou feinho, né? Ó, como o carbono aqui pode e tem que ser secundário, e esse é secundário, então eu posso ter uma cetona cíclica. E o carbono do ciclo faz parte do grupo funcional. Cuidado com isso. Certo? Podemos ter cetona aromática. Olha aqui. Pronto. O que mais que a gente pode ter? Cetona com cadeia insaturada? Podemos. Pronto. O que mais que eu posso ter? Vamos pensar aqui. Com 2 carbonilas, podemos ter. Olha, com 2 carbonilas. Podíamos ter 2 aldeídos com 2 grupos aldeído? Poderia, só que tem que estar nas pontas. Aqui não. Aqui nenhum está na ponta. Porque se estiver na ponta, a carbonila é aldeído. Tá bom? Estou repetitivo, né? Estou repetitivo, mas é exatamente isso. Como é que a gente faz o nome oficial dessas criaturas? Então, eu vou mudar aqui a corzinha da caneta. Mudando a corzinha da garrafa, a gente vai para a nomenclatura oficial. Presta atenção. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Portanto, but. Todas as ligações carbono-carbono são simples. Portanto, an. Deixa eu só espaçar para depois você entender a junção disso. An. E a função é ona, porque é cetona. Olha aqui o grupo funcional. Pessoal, já caiu em prova esta pergunta. Qual o nome desse composto? Porque ele se chama butanona e não se chama 2-butanona. Então deixa eu pegar aqui meus carboninhos e mais, opa, caiu aqui, e mais algumas ligações. E a gente vai discutir isso. Ô louco meu, quem sabe faz ao vivo. É isso aí, gordo. Chuta o pau da barraca, gordo. Vamos ver essa criança. Tá aqui. As outras ligações do carbono, eu não vou colocar não, tá? Mas você sabe que seriam hidrogênios. 1, 2, 3, 4. Eu não quero 5. 4. 4. Olha. Nome dessa cetona. Met-et-prop-but. Butanona. Em que carbono está o grupo funcional? 2. Ah, se estiver do lado de cá, 2. Se estiver em pé, 2. Se estiver de ponta cabeça, 2. Aí se mudar para esse carbono, 2. Então não existe, presta atenção, não existe com 4 carbonos a possibilidade do carbono, da carbonila, estar em outro carbono, a não ser no carbono 2. Então o nome dela é simplesmente butanona. Fim de papo. Agora, a partir de 5 carbonos, então eu vou colocar aqui mais um carbono, mais um carbono. A carbonila, neste exemplo,
Ela está no primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Quarto, quinto. Se eu numerar ao contrário, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, neste sentido que eu estou numerando, tanto faz na ida ou na volta, carbono 3. Só você guardar, né? Esse carbono aqui, ó. Se a cadeia toda tiver 5, ele está bem no meio nesse caso. Então, basta numerar de um lado só, porque daqui para cada 3, daqui para cada 3. Se for ímpar, número de carbonos, e ele estiver aqui no centro, não precisa nem contar dos dois lados. Então existe esse composto chamado pentanona. Só que a carbonila está no carbono 3. Então vou trazer para cá, que é justamente esta situação. 1, 2, 3, 4, 5. Ela tem 5 carbonos, ligações simples, função ona. Só que onde que está esse grupamento? Está no carbono 3. Automaticamente, você pode encontrar esse nome assim, ó. Pentan 3-ona. Pentan 3-ona. Mas, antes dessa nomenclatura mais atual, ela simplesmente era chamada de pentanona 3 ou 3-pentanona. Esse 3 é para indicar onde estava o grupo funcional. Beleza? Agora tem um detalhe. Deixa eu até apagar isso aqui, depois eu faço ele de novo. Olha esta situação. Olha esta situação. 4, 5. Ela também tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Então ela é pente. Ligações simples. Só que a carbonila está no carbono 2. No carbono 2. Se você numerar daqui para lá, aqui dá 5. Se você numerar daqui para cá, aqui dá 4. E você já sabe que não pode usar o maior número, tem que usar o menor número. Por isso, ó, isso já é assunto batido para mim, tá? Numeração da cadeia, nós discutimos isso em hidrocarbonetos. Eu não vou ficar toda hora voltando com os conceitos. Então aqui, ela é pente 2-ona. Que você ainda pode encontrar em alguma prova, assim, pentanona 2. Ou até mesmo 2-pentanona. Mas o que eu quero que você entenda é que o grupo funcional, ele pode mudar de lugar a partir de quantos carbonos? A partir de 4 carbonos. Então aqui, ó, não numera. Não numera. Mas com um R, ou seja, cadeia maior que 4 carbonos, aí tem que numerar. Praticamente sempre. Beleza? É isso que eu quero chamar a sua atenção. Vamos brincar com esse composto? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pente. Todas as ligações entre os carbonos são simples. An. Só que agora eu tenho 2 grupos cetona. Então, eu tenho aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó. Deixa eu melhorar, tá? Então, eu tenho 2 grupos ona. 2 grupos ona. Para facilitar a sonoridade, a gente põe pentano. E aí, moçada, números que estão esses grupos funcionais no 2 e no 4. Portanto, o nome dela é pentano 2,4-diona. Antigamente se escrevia assim, pentano-diona. Você poderia tanto colocar assim 2,4 aqui, como você poderia colocar, ou ainda encontrar, 2,4 aqui, pentano-diona. Certo? Já esta molécula tem qual nome? 1, 2, 3, 4 carbonos, but. Nós temos aqui uma dupla, portanto aqui temos uma dupla, e nós temos a função cetona. Quem é que tem a prioridade de numeração da cadeia? Sempre, grupo funcional.
grupo funcional. Portanto, esse é o carbono 1, porque está mais próximo do grupo funcional. Esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. Onde é que está a dupla? A dupla está no carbono 3. E onde é que está o grupo funcional? Está no 2. Eu não gosto muito dessa nomenclatura. Mas é justamente para evitar dúvida no aluno, que a nomenclatura anterior trazia. Porque tinha muitos professores que explicavam de um jeito e não era nem sempre era o jeito melhor. Presta atenção como era antes. 3 butenona 2. Era tranquilo, né? O 2 era para o grupo funcional e o 3 era para a dupla. Mas o pessoal resolveu não usar muito mais essa nomenclatura e usar essa aqui, ó. Parece risada de gago. Beleza? Então, de uma maneira geral, a gente já encerrou aqui o estudo das cetonas quanto à nomenclatura oficial. Agora eu vou trazer a nomenclatura comercial. E logo na sequência, a gente vai ver as propriedades e os usos, porque é muito importante você saber para que serve, onde usa e também quais são as propriedades físico-químicas que elas apresentam. Vamos lá? Eu sei que a coisa aqui está bem bagunçada e eu vou apagar esses nomes, certo? Ou alguns rabiscos. Como é que seria o nome comercial desta cetona? Olha a dica, a regra é assim. Você isola, deixa eu pegar uma outra cor, vou pegar aqui o azul. Você isola o carbono que tem a carbonila, beleza? E aí você vai simplesmente dar o nome desses radicais. Esse radical é metil. Esse radical é metil. É semelhante ao que nós vimos para éteres. Éteres também era assim. Isolava o oxigênio, cadeia de um lado, cadeia do outro. Aqui, em vez de oxigênio, é carbonila. Cadeia de um lado, cadeia do outro. Esse radical chama metil, esse chama metil. Então, o apelido dela é dimetilcetona. Dimetilcetona. Cetona é essa carbonila. Percebam que não conta para o apelido, né? Cetona indica a carbonila. E aí você dá o nome daquilo que não tem a carbonila de um lado, aquilo que não tem carbonila do outro. Se você compreendeu esse, eu vou fazer aqui mais algumas. Não todas, mas algumas. Vamos lá? Aqui nós temos, ó, cetona. Cetona. Portanto, cetona. Aqui nós temos metil. E aqui nós temos etil. Então, metil. Opa, volta. Metil, etil. Vamos começar por ordem alfabética. E alguns começam pela ordem de simplicidade. Do menor para o mais complexo. Então seria metil, etil, cetona. Alguns falam assim, não, tem que pôr a ordem analfabética. Então primeiro vem o E, né? Certo? Então seria assim, etil, metil, cetona. Pode ser tudo junto, pode ser separado. Agora olha essa aqui, ó. Esta cadeia aqui é do etil. Esta cadeia aqui é do etil. Ela é simétrica, né? Então, esta aqui é a dietil. Nossa, não faz dieta não, tá? Dietilcetona. Beleza. Esta aqui, ela é aromática. Tem nomezinhos diferentes, né? É a benzofenona. Benzofenona. Para cetonas mais complexas, a gente não costuma ter nomes comerciais. Pois bem, vamos falar agora
das propriedades de algumas dessas cetonas. E a mais importante, quando eu digo mais importante, é para a questão de prova. A mais frequente, a que mais aparece em provas, é a tal da propanona, a acetona. Você já deve ter sentido o cheiro que é muito forte da propanona. Sabe onde usa muito isso? Sabe onde? Salão de beleza, para remover esmalte. Então observem que ela pode ser usada como removedor. Logo, ela pode ser usada como um solvente. O cheiro é muito forte e característico. Só para você compreender, como essas substâncias apresentam uma certa polaridade por causa do grupo carbonila e uma apolaridade pelo grupo carbônico, pela cadeia carbônica, essas substâncias podem servir para dissolver substâncias orgânicas também. E na minha atuação como perito criminal, eu já encontrei em alguns locais frascos de éter e de acetona. Sabe onde? Refino de cocaína. Os caras querem aumentar a pasta de cocaína que eles compraram, que já era impura pra cacete, então eles dissolvem isso com acetona ou com éter, incorporam mais substâncias para aumentar o volume e depois põem para secar. Cara, é muito tranquilo você pensar nisso. Se o éter e a acetona são usadas como solventes e você põe para evaporar, significa que as cadeias menores são voláteis. São líquidas e voláteis. O que é volátil? Que evapora com uma certa facilidade. Então vamos dar uma olhadinha nos slides. Então, de uma maneira geral, eu disse isso para vocês já. A acetona, conhecida por acetona, é a propanona, é líquido a temperatura ambiente, tem um odor, eu não acho muito agradável não. É utilizado como solvente de tintas, vernizes e esmaltes. Na indústria de alimentos, sua aplicação mais importante ocorre na extração de óleos e gorduras de sementes, como soja, amendoim e girassol. Sua comercialização é controlada pelo Departamento de Entorpecentes, porque ela pode ser usada na extração da cocaína a partir das folhas de coca e também para dissolução das pastas que os caras já compram. Viram? Então, a polícia pensou assim: se esta substância é utilizada para extração do princípio ativo, lá dos princípios ativos da eritroxilon-coca, que é onde você tem a cocaína, vamos bloquear a venda dessa criança. Não se compra muita quantidade de cocaína. Pode ver que em farmácia é vidrinho pequeno. Se o cara chegar numa farmácia e comprar 8.000 tubos, vai levantar suspeita. 300 tubos, vai levantar suspeita. Tá certo? Vamos ver características que eu já até mencionei para vocês e a gente vai resumir tudo aqui nesse nosso slide. Olho na tela. As moléculas da acetona são polares devido à geometria angular e costumam ser mais polares que as moléculas dos aldeídos. Por isso, tem ponto de fusão e ebulição mais altos. Olha que coisa relevante. Maior polaridade, certo? Maior polaridade. E nós temos aqui maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição. Acetonas com aqui não seria um carbono não, tá? Seriam 10 carbonos. São líquidas à pressão e temperatura ambientes, acima disso são sólidas. Acetonas mais simples, igual aos aldeídos, são menos densas que a água. E a solubilidade das acetonas em água diminui com o aumento do número de carbonos da cadeia da acetona. É claro, se você vai aumentando a cadeia carbônica, você está aumentando o caráter apolar, e a água é polar. Então você vai diminuindo o caráter polar do grupamento carbonila. Sendo solúvel apenas acetonas de cadeias abertas até 6 carbonos.
Cetonas aromáticas são insolúveis em água. Insolúveis em água. Possuem cheiro agradável e são parte constituinte de óleos essenciais, encontrados em flores e frutas. Eu já falei da propanona, portanto, eu vou até dar um pulítio nesse nosso slidezinho. Beleza? Aí, meus jovens, a gente encerrou aqui o estudo dos compostos carbonílicos, apenas com carbonila, apenas com C-O. Já estudamos compostos apenas com hidroxila, álcool, enol, fenol, com um oxigênio no meio da cadeia, éter, com carbonilas, aldeído e cetona. E agora nós temos ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos, eles vão misturar esses dois grupos funcionais que nós já estudamos. Como assim? Eles vão ter no mesmo carbono, carbonila e hidroxila. Carbonila e hidroxila. Por isso, olha o nome, carboxila. Deixa eu pegar aqui. Isto é um ácido carboxílico. Ó. Isto é um ácido carboxílico. Esse é o grupo funcional que a gente vai chamar de carboxila. Tá aqui, ó. Carbonila e hidroxila. Então, carboxila, carboxila, carboxila. Observem que a cadeia só vai crescer para cá. Então, aqui obrigatoriamente tem que ser carbono primário. Está na ponta. O grupo funcional está na ponta. Quando? Sempre. Quando? Sempre. Precisa numerar a cadeia? Não. Quer dizer, você precisa numerar em algumas situações, mas sempre aqui é o carbono 1, tá? Corrigindo. Sempre aqui é o carbono 1. Você não precisa numerar de um lado e do outro, só de um lado. Da carbonila se afastando. Da carboxila se afastando. Daí, meus jovens, se eu tiver só um carbono, eu vou tampar aqui, ó. Lembra do aldeído? Metanal. Se eu oxidar, eu tenho um ácido carboxílico. Aldeído, ácido carboxílico. Aldeído, ácido carboxílico. Aldeído, ácido carboxílico. Por isso que os apelidos dos aldeídos vão ser basicamente os mesmos apelidos dos ácidos carboxílicos. E agora você já sabe, um aldeído, se ele for oxidado, o que é oxidar? Uma das possibilidades é entrada de oxigênio. Ele se transforma num ácido carboxílico. Certo? Logo, vamos prosseguir falando aqui dos ácidos carboxílicos. Eu já dei aqui um bom bizuzinho para vocês. Portanto, ó, ácidos carboxílicos são caracterizados pela presença do grupamento carboxila. Que a gente pode encontrar assim, ó. Isto é a carboxila. Isto é exatamente, ó, vamos tirar o H, exatamente isso. Nesse caso aqui desse composto, o R seria o hidrogênio. Mas seria o ácido mais simples que existe. A tendência é que o R seja cadeias carbônicas nos demais compostos. Tá certo? É a lógica. Se eu tenho um grupo de ácidos carboxílicos, ou seja, substâncias que pertencem a esta função, é porque o R é que é diferente. O R, a cadeia carbônica, é que vai modificando. Então vamos ver. Então nós temos aqui, tá? Só para lembrar, RCOOH. Isso é a carboxila. É a carbonila com hidroxila. Né? É um baião de 2 da química orgânica. Juntam aí duas
né? Dois grupamentos. Podem ser cadeia aberta, pode ser cadeia fechada, pode ser o escambau. Como assim, professor? Nós vimos que essa cadeia pode variar bastante, tá bom? Vamos ver aqui alguns exemplos. Opa, cai não. Vamos ver alguns exemplos, procurando aqui o slidezinho em branco. Pronto. E agora, né? Estava procurando o slide, agora que eu achei, nós vamos prosseguir. Então vejam, o ácido carboxílico mais simples que existe é esse aqui. Aí, o que a gente vai ter é um aumento da cadeia carbônica. Um aumento da cadeia carbônica. Olha aí. Professor, podemos ter uma cadeia ramificada? Sim. Professor, podemos ter cadeia insaturada? Sim, podemos ter. Eu até vou fazer uma situação bem complexa aqui para vocês. Certo? Bem complexa. Para vocês observarem o que pode ser feito. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos brincar de dar nome. Vamos brincar de dar nome. Eu vou até depois colocar mais alguns, mas eu já vou colocar aqui umas cacetadas. 3 simples em cima, 3 cacetadinhas, 2 cacetadinhas embaixo. Depois a gente vai ver mais alguns. Eu vou agilizar, porque agora você já sabe que tem um carbono. E como é que é o nome oficial? Oficial, ácido. Você já começa com ácido. Isto é fixo. O nome aqui é fixo. Ácido, número de carbonos, tipo de ligação, terminação oico. Então, todos eles vão começar com a palavra ácido. Nossa, você nem vai fazer o resto? Não, eu quero mostrar que é meio que automático. Ácido. Todos eles vão terminar em oico. Oico. Todos eles vão terminar em oico. Certo? Aqui termina em oico. O que vai mudar? O que vai mudar é o seguinte, é a quantidade de carbonos e o tipo de cadeia. Então, quantos carbonos tem aqui? MET, tipo de ligação AN, ácido metanóico. Quantos carbonos tem aqui? 2, tipo de ligação, terminação oico. Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3. Prop. Tipo de ligação entre carbonos, que é simples, né? Terminação oico. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Tipo de ligação AN. Então é but, AN. Mas esta é a cadeia principal. E aqui nós temos um radical metil. E este radical metil está onde? Ó, sempre aqui é carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, esse aqui é o ácido 3-metil butanóico. E esse aqui, ele é um pouquinho mais complicado, tá? Por quê, ó? Não complicado, é porque ele tem dupla e tem radical. Então, isto aqui é a cadeia principal. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Então é pentanóico. Ô, professor, não é AN. Não é AN. Deixa eu fazer diferente aqui. Não é AN. É pent, tem N e aqui oico. Mas termina em oico. Onde está a dupla? Primeiro, segundo, terceiro. Terceiro. Onde está o radical? No quarto. Então aqui é 4-metil. Ácido, 4-metil, pente 3, N, oico. Certo? Antigamente seria ácido, 4-metil, pentanóico 3.
ou ácido 4-metil 3-pentanoico. 3-pentanoico. Seria assim, 4-metil 3-pentenoico. Pentenoico. O oico você já sabe que é na ponta. O en é uma dupla que está onde? Uma dupla que está no carbono 3. E o 4 é onde estaria o radical metil. Beleza? Também ácido. Por enquanto, eu vou só dar uma fechada nesse assunto, trazendo os apelidos. Você lembra que o aldeído com carbono era chamado de fórmico? Por quê? Ele gera o ácido fórmico. Então aqui eu vou trazer o apelido para vocês. Vou mudar a cor da caneta. Esse aqui, ó, é o ácido, entre parênteses porque é apelido, né? Nossa regrinha aqui. Ácido fórmico. Ele foi inicialmente descoberto nas formigas. Nas formigas. Por isso, quando você toma aí uma picada de formiga, queima pra cacete, é porque ela está injetando esse ácido e dá aquela ardência, aquela queimação. Então, ácido fórmico. Este aqui é o mais batido em prova, ácido acético. Acético. Por quê? Vem de acetum, que quer dizer azedo em latim. Acetum. Então, ácido acético. Só para vocês terem uma ideia, se ele estiver na concentração 6% em água, ele é o vinagre. Imagina o tanto que esse cara é azedo. Só 6% no vinagre. Este aqui tem um apelido de ácido propiônico. Propiônico. Aí, meus jovens, nós temos outros ácidos, como por exemplo o que eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu já escrever, ó. Ó, aqui. Só para chamar a atenção de vocês. Esse aqui é o ácido benzoico. É o ácido benzoico. Tá certo? O que mais que eu poderia dizer? Que eu poderia mencionar? Este aqui, olha isso. Olha esse composto que doidaço, cara. Olha esse composto que doidaço. Ele, nome oficial, ácido ET, que tem 2 carbonos, uma ligação simples entre os carbonos, etano, e aqui nós temos ácido e ácido. Então nós temos grupo oico quantas vezes? Oico e oico. Então ele é o etano dioico. Ele é popularmente chamado de ácido oxálico. O ácido oxálico, quem tem pedra ou cálculo renal, é formado a partir disso aqui, ó, oxalato. Oxalato. Aí o cara tem muito oxalato na produção dele e ele encontra com cálcio, oxalato de cálcio, que é um sal insolúvel. Um sal insolúvel. Tá bom? Algumas coisas que eu quero mencionar para vocês. Tadã! Cuidado com isso aqui, ó. O único hidrogênio que ioniza, vamos pegar aqui o ácido acético, só para usá-lo. O único que ioniza é esse cara. Ele ioniza. Só esse hidrogênio aqui. Por quê? Porque ele está ligado ao oxigênio, que é fortemente eletronegativo. Então, o que nós vamos ter? Esse cara em água, nós vamos ter um equilíbrio químico que vai dar H3O+, e agora que eu vou resumir para caber aqui direitinho. COOH-. O-, não OH-. COO-. Esse cara aqui se chama acetato, porque ele já não é mais um ácido, ele é um íon. Acetato. Se você tiver aqui Na+, acetato de sódio. Tá certo? Esse é um íon acetato. Então, os ácidos, eles podem ter diversos Hs. Aqui mesmo, nós temos 4 Hs. Só um ioniza. Pode ser pegadinha da sua banca.
Tá bom? Vamos caminhar aqui, da mesma forma que os oxiácidos inorgânicos, o hidrogênio ionizável de um ácido é aquele que está ligado direto ao oxigênio. As moléculas dos ácidos são muito polares, principalmente quando a cadeia carbônica é mais curta. Pode fazer ponte de hidrogênio entre si? Pode. Por que pode fazer ponte de hidrogênio entre si? Porque, olha aqui, ó. Aqui nós temos a ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio, que é a ligação de hidrogênio, né? OH. Então pode fazer ponte de hidrogênio entre si. Se a ponte de hidrogênio é uma força de atração muito forte, vai ser muito mais difícil você separar essas moléculas. Portanto, eles vão ter alto ponto de fusão e ebulição quando comparados, por exemplo, com cetonas, aldeídos, álcoois com a mesma quantidade de carbono. Tá bom? Os ácidos carboxílicos com até 9 carbonos são líquidos à pressão ambiente. Com 10 ou mais carbonos, eles são sólidos brancos, que parecem a cera. Os de cadeia aberta com até 4 carbonos são muito solúveis em água. Com 5, são parcialmente solúveis em água e os demais são insolúveis. Por quê? Porque aumentou bastante a cadeia carbônica. Em geral, olha a mudança aqui, ó, são mais densos que a água. Mais densos que a água. As aplicações dos ácidos carboxílicos, principalmente metanoico e etanóico, abrangem tingimento de tecidos, desinfetantes, preparação de perfumes, corantes, seda, acetona, vinagre e a síntese de vários compostos orgânicos. Os ácidos carboxílicos são muito importantes. Para isso, eu trago aqui para vocês esse slidezinho que você pode dar um print para depois você reforçar seu estudo, tá bom? Então dê uma olhadinha aí, ó. Ácido butanóico, que é chamado de butírico. Butter, vem da manteiga. Ele é encontrado na manteiga. Rança, é na rancificada. A manteiga rancifica, aquele gosto de ranço, certo? Aí nós já vimos o oxálico, falamos do benzoico, tá certo? O ácido benzoico é encontrado em amêndoas. Então, de uma maneira geral, ó, propiônico é precursor da gordura, está presente na gordura animal. Então, essas são as moléculas que vocês mais devem ficar atentos. Eu vou trazer de praxe, né, alguns slides, né, falando aqui, ó, do ácido metanóico, que vem da formiguinha. Eu já expliquei isso para vocês. O ácido é bastante corrosivo, tá certo? Os ácidos, mesmo que orgânicos, são bastante corrosivos. Eles costumam ser bem mais fracos que os ácidos inorgânicos. Então, cuidado com isso. Ácido sulfúrico é extremamente forte. O ácido acético, ele é bem fraquinho, comparando com o ácido sulfúrico. Tanto que esses ácidos, quando eles ionizam, eles não se ionizam completamente, eles formam um equilíbrio químico. Ainda sobram muitas moléculas do ácido sem ionizar. Isso é uma informação muito importante, tá bom? Então nós temos aqui, ó, ácidos carboxílicos com mais de 10 carbonos, são classificados como ácidos graxos. Então R com mais de 10 carbonos, chamado de ácidos graxos. Português de Portugal chama de ácido gordo. São encontrados em óleos e gorduras, são sólidos e insolúveis em água. Então nós temos aqui o ômega 3, tá certo? Que é um ácido poliinsaturado, presente em peixes marinhos. Auxilia na diminuição dos triglicerídeos e colesterol ruim e favorece a produção de colesterol bom. Derivados de ácido carboxílico. Por que derivados? Porque um ácido pode reagir com uma base ou com um composto que tenha caráter básico. Só que nós não vamos ver agora. Nós vamos ver isso num outro vídeo. Beleza? E aí, meus caros?